professora de Biologia da EREM Protásio, e hoje nossa aula será de eletiva sobre sustentabilidade e emergências climáticas. Essa matéria eletiva é ofertada aos alunos dos segundos anos do ensino médio. Bom, hoje o nosso tema será sobre as 6 mudanças urgentes para conter a emergência climática. Essa videoaula de hoje ela é baseada em um estudo global elaborado por cerca de 11 mil cientistas que confirmaram as pesquisas que apontam que o mundo está diante de uma emergência climática. O estudo se baseia em 40 anos de dados obtidos a partir de diferentes medições e aponta onde os governos estão fracassando no combate a essa crise e que, sem mudanças profundas e duradouras, estamos diante da perspectiva de sofrimento humano inédito. O trabalho também aponta 6 áreas em que medidas imediatas poderiam ter um grande impacto na contenção da crise. E as 6 áreas são essas: energia, poluentes de curta duração, natureza, comida, economia e população. Vamos para o primeiro tópico: energia. O que a gente pode esperar dos nossos governantes? Quais medidas nós, como cidadãos, podemos tomar para a preservação dos recursos? Veja, a proposta do estudo é que políticos imponham altos impostos sobre a emissão de carbono, de forma a desestimular o consumo de combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, além de eliminar os subsídios existentes para esse tipo de combustível. Substituir o petróleo e o gás por energias renováveis e implementar medidas amplas de práticas de conservação, além de deixar os estoques remanescentes de combustíveis fósseis no solo, ou seja, deixar de explorá-los. O que é que eles quiseram dizer com isso? Que se os governos começassem a implantar multas para quem emite muito carbono, que a gente sabe que é um dos grandes causadores do aumento no efeito estufa, o que é que acontece? As pessoas iriam diminuir o uso de transportes e usar o transporte coletivo, que isso já ajuda muito. Tem várias cidades de países pelo mundo que as pessoas recebem, tem como uma escala, quais os transportes que podem sair por final de placa, por exemplo, e as pessoas vão se juntando ou usando transporte público, bicicletas, e isso ajuda a diminuir essa emissão. Então, vão pensando direitinho quais medidas nós podemos tomar, porque vão haver exercícios e eu quero ouvir a opinião de cada um. Segundo tópico: poluentes de curta duração. Trata-se de um grupo de gases que ficam por pouco tempo na atmosfera, mas têm grande impacto no efeito estufa. Esses gases são o metano, a fuligem, os hidrofluorcarbonetos. E limitar sua emissão tem o potencial de reduzir a atual tendência de aquecimento global em até 50% ao longo das próximas décadas, além de salvar milhões de vidas e aumentar as colheitas graças à redução da poluição do ar. Então, é como eu tinha falado antes, diminuir o hábito de andar de carro, de andar de moto e passar a caminhar, andar de bicicletas e usar transportes coletivos. Isso vai ajudar bastante. A redução no desmatamento, como existe na Amazônia, também é uma das medidas urgentes indicadas, porque nós precisamos dessas árvores para fazer essa transformação do CO2. Natureza. O estudo pede mais esforços para a preservação e a restauração de ecossistemas da Terra. Por exemplo,
Fitoplâncton, recifes de corais, florestas, savanas, mangues e pântanos contribuem significativamente para a absorção de CO2. Plantas terrestres e marinhas, animais e micro-organismos têm papéis importantes no armazenamento do carbono. Devemos impedir a perda de habitat e de biodiversidade, protegendo as florestas ainda intactas, sobretudo aquelas com alta taxa de absorção de carbono, como é o caso da Amazônia, e, ao mesmo tempo, aumentar o reflorestamento em grande escala. Embora a terra disponível esteja se limitando em alguns lugares por conta das mudanças climáticas, 1/3 da redução de emissões necessárias até 2030 para o cumprimento do Acordo de Paris pode ser obtidos com essas soluções naturais. Então tá aí um gancho para que vocês possam pesquisar o Acordo de Paris, que depois nós vamos ter conteúdos sobre isso, ok? Vamos para o próximo tópico. Comida. Todo mundo sabe que uma alimentação à base de frutas, de vegetais, de grãos e oleaginosas são muito importantes para o nosso desenvolvimento físico, para a nossa mente. Mas, de acordo com os cientistas, essa alimentação que ela seja mais inserida nesse contexto, mais à base de frutas, de vegetais, de grãos, de oleaginosas, e menos voltada para a proteína animal, particularmente o gado ruminante, que é a carne vermelha, pode melhorar a saúde humana e reduzir significativamente as emissões de gases do efeito estufa. Agregando que práticas mais eficientes de cultivo e colheita, redução da enorme quantidade de desperdício de comida também são vitais. Não adianta eu parar de comer carne vermelha e fazer comida para estragar, os grandes supermercados jogar aquele bando de comida. Então, é todo mundo ter um controle, é saber dividir, é saber comprar e diminuir o consumo de carne vermelha. Isso vai ajudar bastante. Próximo tópico. Economia. A extração extensiva de matérias-primas e exploração em excesso dos ecossistemas, na busca pelo crescimento econômico, devem ser rapidamente contidas para a manutenção de longo prazo da nossa biosfera. Precisamos de uma economia livre de carbono e políticas públicas que guiem decisões econômicas nesse sentido. Nossa meta deve ser de mudar o crescimento do PIB para a sustentabilidade de ecossistemas e melhorando assim o bem-estar humano, priorizando as necessidades básicas e reduzindo a desigualdade. Nessa questão de economia, a gente pode lembrar aquele desastre recente de Mariana, que por conta da extração de minérios, houve aquele desastre e várias pessoas ficaram desabrigadas, e essa extração indiscriminada do nosso solo, das nossas árvores, isso tudo prejudica o desenvolvimento. A gente tem que pensar na terra que a gente quer deixar para as próximas gerações. Próximo tópico. População. O estudo aponta que a população humana na Terra aumenta em mais de 200 mil pessoas por dia e defende que isso seja estabilizado e depois reduzido, com parâmetros que garantam a integridade social. Há práticas comprovadas e eficientes que fortalecem os direitos humanos ao mesmo tempo em que reduzem taxas de fertilidade e reduzem os impactos do crescimento populacional nas emissões de gases estufa e na perda de biodiversidade. Essas políticas tornam o planejamento familiar disponível a todas as pessoas, removem barreiras a seu acesso e alcançam a plena igualdade de gênero, incluindo a educação primária e secundária como norma geral, sobretudo para meninas e jovens mulheres. Então, o que é que isso quer dizer? Que se as meninas elas tiverem mais acesso à informação, a estudo, e todos os governantes contribuírem para isso, pode haver
não é? Uma estabilidade nesse nível de crescimento para a gente manter, porque os recursos escassos e a quantidade de pessoas vai ficando desproporcional ao longo dos anos, ok? Veja, nós temos uma obrigação moral com o planeta. O que seria uma obrigação moral? Ter uma obrigação moral, na visão dos cientistas, é claramente advertir a humanidade sobre ameaças catastróficas e falar as coisas da forma como elas são. Mas essa obrigação não é só dos cientistas. Todos nós temos obrigação com o planeta, com as futuras gerações. Temos que saber exatamente o que está acontecendo e assim passar, transmitir para as pessoas. Nós temos altas emissões, temperaturas crescentes e sabemos disso há mais de 40 anos e não agimos. Não é necessário ser um gênio para saber que temos um problema. No dia 6 de novembro de 2019, foram divulgados uns dados de um satélite que apontam que o mês de outubro de 2019 foi o mês mais quente já registrado. O estudo afirma que apenas medir as temperaturas da superfície terrestre não é um modo adequado para evidenciar os perigos reais de um mundo em processo de aquecimento. Por isso, os autores listaram diversos dados que mostram nos últimos 40 anos o crescimento das populações humana e animal, a produção per capita da carne, que é altamente poluente, e o consumo de combustíveis fósseis. Houve, ao mesmo tempo, avanços em outras áreas. Por exemplo, a energia renovável cresceu significativamente, embora ainda tenha uma fatia muito menor do que o uso dos combustíveis fósseis. Mas, somando tudo, os pesquisadores dizem que estamos indo na direção errada e intensificando a emergência climática. Uma emergência significa que, se não agirmos ou respondermos aos impactos das mudanças climáticas e reduzirmos as emissões de carbono, a produção de gado, o desmatamento e o consumo de combustíveis fósseis, o impacto provavelmente serão mais severos do que os que já vivemos até agora. Isso pode fazer com que áreas da Terra se tornem inabitáveis para os humanos. Alguns cientistas se dizem também frustrados de que múltiplas conferências e assembleias climáticas tenham tido poucos efeitos práticos, mas destacam que foram encorajados por uma recente onda global de preocupação com o clima, governos adotando novas políticas, crianças realizando greves, processos judiciais avançando e movimentos cidadãos demandando mudanças. Então, pessoal, se cada um fizer a sua parte, conseguiremos aos poucos e todos unidos reverter o estado em que se encontra o nosso planeta. E é a isso que nós queremos nos agarrar, né? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês estudem e nos encontraremos na próxima aula. Até lá!